Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 26 de setembro de 2025, agora são 11 horas e 16 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, que belo dia, vocês estão vendo? Acho que não tá fazendo 20 graus, ainda tô de blusa. Pouquíssimas nuvens no céu, patati patatá. Esse buraco não fecha nunca. Acho que faz uns 3, 4 dias que eu não pego essa ruazinha aqui. Nem pra sair, nem pra voltar. O buraco agora tá do outro lado. Enfim, eu tô em movimento, agora buscar minha primeira passageira do dia, Mariana. Tô aqui no Jardim Vila Nova. Agora são 11h17, eu falei o horário? Acho que já, né? Pegar a Mariana aqui no Jardim Vila Nova, levar lá pro Boulevard Laçador. Tô desconfiado que é uma funcionária da Dell que tá indo pegar o fretado lá. Só tô desconfiado, porque eu não sei como é que funciona a logística deles, né? Eles, quando vêm de Eldorado, eles param lá e depois eles chamam o Uber. Para isso, será que eles vão até lá? Ou de repente é só uma funcionária indo trabalhar? Isso não me interessa, né? O que me importa é quanto que eu vou receber por essa corrida. No caso, 28 pilinhas. E é isso. E levar ela, né? Isso que importa. Comecei a atravessar. Dormi bem, viu? A noite de sono foi boa. O cérebro ainda tá por partes se aquecendo. Então vamos lá, aproveitar essa sexta-feira aí, essa última sexta-feira do mês de setembro. Daquele jeito, né? Sexta-feira é sempre sexta-feira. Então vamos lidar com esse pensamento, porque gente para carregar sempre tem. Contar com a boa vontade do estagiário. E se depender dele, vamos dar ali no meio, né? No que depender de mim e com a boa vontade dele, bons ouvidos para isso. Vamos dar ele no meio, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Casa de Paola aqui no Boulevard, a moça trabalhadeira. Agora esquentou, deixa eu só parar numa vaguinha aqui, sair do caminho, tirar minha blusa e depois vamos sair daqui, né? Aqui não vai tocar esse horário de jeito nenhum. Ninguém sai daqui essa hora. Quem vem pra cá é pra comer. Isso aqui, pra quem não conhece, é um mall. Só tem restaurantes. Agora são meio-dia. Dificilmente alguém vai estar almoçado nesse horário, né? Pode ser que algum funcionário saia para resolver alguma questão. Sim, com certeza pode ser, né? Mas eu não tô pela exceção, eu tô pela regra. Então vamos embora daqui. Vamos sair aqui, vou sair por trás em direção à Dona Margarida. E ali provavelmente eu já vou ter demanda. O negócio também tem que fugir do aeroporto, né? Porque eu não tô na fila, não tô na preferência, nada disso. Então, se eu for pra lá, pra minhas costas, no caso, eu perco tempo. A não ser que toque na Localize, mas se fosse pra tocar na Localize eu já teria tocado. Se bem que eu tô só no Comfort também, né? Enfim, esse eu não tô mostrando pra vocês, mas enfim, esse eu vou levar Laçador. Aqui na frente tem a Casa das Cucas Vitiaceri, uma hamburgueria chamada Joy, depois um restaurante que eu não sei do que se trata, Zandan. Depois tem a Cara de Mal, pizzaria temática famosa aí, Porto Cara de Mal. Enfim, e aqui a saída pra quem não conhece, aqui eu vou mostrar o pirata ali, ó. As crianças que acompanham o canal. Olha só o pirata da Cara de Mal, de olho de vidro, né? E pra quem não conhece, mostrar mais uma vez essa saidinha que tem por trás aqui, que sai na rua, que eu esqueci o nome agora, Augusto Severo. E sai lá na Dona Margarida, não precisa fazer o retorno pelo aeroporto, né? Das primeiras vezes que eu vim aqui a Amador, eu não sabia dessa saída aqui. Então sempre quando eu largava aqui, eu ia lá no aeroporto, fazia o retorno e voltava pra Ceará. E perdia lá o quê? 4 km mais ou menos pra dar essa volta, né? E agora não, quero sair aqui, ó, atrás dos hangares do aeroporto. E já sai
a civilização de novo, na zona norte da cidade. Esses hangares aí, ó, são do aeroporto, de alguma empresa, não sei exatamente qual. Drayton Aero Service, eu acho que é Drayton o nome da empresa, ou qualquer coisa que o vale. Enfim, agora deixa eu parar numa sombra, ligar o X, né, para não sair vazio daqui. Para por aqui mesmo e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Quando criança só pensava em ser bandido ainda. 4 anos. Ó, o Fetter foi cagar. Fetter já... Não sei se foi da boca do Fetter que eu escutei isso, mas os radialistas em geral falam, né? Que quando toca Faroeste Caboclo na rádio, ao vivo, assim, na rádio, na programação, com o apresentador, que é no caso do Discorama, que o Fetter tá apresentando agora. Quando toca Faroeste Caboclo é porque o locutor, o apresentador, precisa ir cagar, né? 11 minutos de música. Tu consegue cagar em 11 minutos? Eu consigo. Enfim, tocou, então já tô indo buscar o Gustavo ali no posto de saúde Navegantes, que tem na Sertório esquina com a Franklin Roosevelt, para levar lá pro bairro da Chácara das Pedras, meio-dia e 5. Vamos! 4. Perdi o pique. Eu ia falar um negócio aqui, tava na ponta da língua, daí me engasguei com o som quando desligou. Meio-dia 26, já tô indo buscar aqui minha primeira comfort do dia, na Luiz Volker. Nem vi o nome do passageiro, pra levar lá pra Independência 44, bem na frente da Praça Dom Feliciano, só pra não passar batido. Tô da Santa Casa, na verdade. O que eu ia falar, tio? Ah, sim, o senhor esse, Gustavo, né? O legítimo passageiro que não tá acostumado a pedir aplicativo, né? O cara tava numa oficina ali na Sertório, provavelmente ele foi deixar o carro dele para revisão ou qualquer coisa que o valha, e marcou no automático, né, a posição dele, e caiu no posto de saúde. Só que ali na Sertório, você sabe, né, são 4 faixas, justamente a entrada da cidade para quem vem da região das ilhas, e é impossível para nós, carros, simplesmente se reposicionar em cima do laço, né? Cheguei lá, na frente do posto de saúde, do lado direito da Sertório, para quem não entendeu ainda do que eu tô falando. Cheguei, olhei pro outro lado na oficina, tava o Gustavo apavorado olhando pro celular. Daí quando ele me viu assim, ele começou a balançar o braço. Eu disse, vamos esperar, né? Vamos esperar ele que atravesse, ele que lute. Ele entrou no carro, disse, desculpa aí. Não, eu tava do outro lado, sim, pois é. Tu marcou no posto de saúde, mostrei pra ele o aplicativo antes de iniciar a corrida. Tá aqui, ó, UBS Navegantes. Esse tu deixou o aplicativo escolher, né? Foi no automático. Pois é. Errou. Da próxima vez tu digita #fica a dica. E diz tu aí, será que só eu que tenho ranço daquele cartazinho, daquele adesivo que o pessoal tem colocado nos Honda Fit por aí? Recém-habilitada, paciência pufa, com 3 A's e uns 3 ou 4 A, pufa. Cara, quando eu vejo aquela plaquinha, a vontade que eu tenho de me transformar num tanque de guerra e passar por cima como se não houvesse amanhã, sabe? É isso que eu tenho vontade quando eu vejo aquela plaquinha. Mas não, né? Eu sou motorista de aplicativo, motorista responsável, por sinal. Ou pelo menos tento transparecer isso, ó. Vim agora descendo a Protásio Alves, naquele arranque para no bonde dos bunda mole pela esquerda, porque à direita tinha carro estacionado lá em cima, na altura da igreja de São Sebastião. E lá pelas tantas eu via uns 4 carros na minha frente, um Honda Fit se arrastando, segurando a fila toda, sabe? E tudo que eu queria conseguir pegar a direita para rasgar, porque ninguém ia pela direita, mas aí que tinha carro estacionado, não tinha como. E lá pelas tantas liberou, eu fui. Quando tô passando por ele, eu olhei pro lado, recém-habilitada, paciência pufa, pega a direita. Se tu não tem prática, não tem habilidade, não vem pra pista, não desce pro play e pega a direita, ô merda. E já tocou. Não deu nem tempo de passar raiva aqui na sombra
na Tristeza, rua Nova Trento. Deixei ela no barbeiro do gurizão que eu peguei lá no Marista. Entrou muito circulado, mal educado, por sinal, só pra não passar batido. Bem mal educado. Queria mandar um abraço pro rapaz lá da Spin Branca, que me perseguiu durante alguns metros ali na região da... Eu encontrei com ele na Loureiro, na sinaleira com a Lime Silva, eu acho que era com a Lime Silva. A Spin Branca com adesivo do Pô Gramado Santa Catarina. Eu até perguntei, tu faz transfer e tal? Ele disse, não. Hoje é só Porto Alegre mesmo, eu sou do grupo dos Ladaia. Então eu não conheço o grupo dos Ladaia, então eu queria mandar um abraço pra ele, o rapaz esse que me abordou, da Spin Branca. E pro grupo dos Ladaia, inclusive. Na hora que ele me pediu o adesivo, a sinaleira abriu. Eu disse, cara, vamos tentar na próxima. Me acompanhou até a frente do trem de 40 na Borges com a Ipiranga. Ele provavelmente vinha pra Zona Sul também, porque ele tava com passageiro. E eu vinha vindo com o Nicolas pra trazer aqui pra Tristeza. Enfim, pegou o adesivo, ainda perguntou sobre o filtro de combustível, se deu tudo certo e tal, se o carro ficou legal. Isso tudo em trânsito, né? E o Nicolas aqui, meu passageiro, cabeça baixa, mexendo no celular e com os dois fones enfiados nos ouvidos. Nessas horas eu até prefiro mesmo que eles fiquem tudo enfiado, não incomodem, sabe? Mas eu acho, sinceramente, uma falta de educação. Mas eu prefiro assim. Mas não deixo de achar uma falta de educação. O cara entrar num ambiente fechado de 2 metros quadrados com outra pessoa e colocar um fone de ouvido, né? Eu acho uma falta de educação. Por sinal, provavelmente a Sofia, essa que eu tô vindo buscar aqui no 7º Céu, condomínio dos antigos aqui dos velhos, na Zona Sul. Tocou 38 pilinhas, eu tô só no Comfort. E não tem por que ligar X essa hora tem demanda, né? Essa hora o pessoal entra em desespero e toca. 38 pilinhas, tocou aqui do 7º Céu, então. O 7º Céu já é bairro Vila Nova, Vila Conceição. Sabia que existe um bairro que chama-se Vila Conceição? O bairro Vila Conceição inclui a Vila Conceição, que fica do lado direito da Venceslau, para quem vai em direção à Zona Sul, e o 7º Céu, que fica ao lado esquerdo da Venceslau, para quem vai em direção à Zona Sul, que são justamente juntos ali, um do lado do outro, não um na frente do outro, no caso, 2 loteamentos antigos, né? Só de casarão de velho que um dia teve grana ou tiveram grana lá atrás e moravam no Moinho de Vento, provavelmente. Sim, porque esses loteamentos aqui da Zona Sul, Vila Assunção, Vila Conceição, 7º Céu, o próprio bairro de Ipanema, é tudo casas de veranistas, né? O pessoal fazia as suas casas de veraneio aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Essas praias, imagino que fossem banháveis, né? Eu tô falando lá de 100 anos atrás, tá, pessoal? 50, 60, 70, 80, sei lá, há muito tempo atrás. Eu já tô chegando no 7º Céu, vocês vão, não sei se vão conseguir perceber. Aqui é uma vila, tá? Onde estou nesse exato momento é uma invasão. Mas logo em seguida aqui, ó, essa casa aí de muro de pedra aí já faz parte do loteamento 7º Céu. E é tudo casa antiga, tudo casarão de 2, 3 pisos, 10 dormitórios, enfim. Aqui em seguida tem o cemitério da Tristeza, se não me engano, acho que é Tristeza o nome, né? Logo em seguida naquela curva ali, essa é a Rua Liberal. E depois ela continua como sendo Pereira Coelho, professor Pereira Coelho. E eu vou pegar a moça na Xavier alguma coisa. Quero sequência, tudo aqui, ó. Cemitério Israelita. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cemitério Municipal. Se eu não me engano é da Tristeza, mas aqui só diz Israelita, ó. Cemitério Municipal, ó. Vocês sabiam que tem um cemitério aqui na Zona Sul, em cima do morro? No 7º Céu? Enfim. O suporte é bom, só tem que acertar a posição, tá? Não me xinguem. Ó, pegou direitinho. Enfim, mandei um abraço então pro rapaz da Spin, né? Pegou adesivo. Nicolas mal educado, check. E agora vamos buscar a Sofia, que provavelmente pelo nomezinho dela deve ser, eu imagino que seja uma aborrecente, ou uma jovem pelo menos, que esteja indo. Eu vou levar pra Rua Líbano, lá no bairro Genópolis, uma travessa ali da Cristóvão, entre Cristóvão e Acouto, pra quem não conhece. É nessa rua aqui mesmo, desculpa. Estão vendo as casas? Algumas já foram reconstruídas, já são mais novas, mais recentes. Você pode ver
aqui à direita, por exemplo. Mas tem muita casa muito antiga aqui, realmente de 100, de 50, 80, 70 anos, sei lá. E a Sofia não tá pronta ainda, olha. Deu 6 minutos de deslocamento e eu tô falando com você já há 5, exatamente. E não tem ninguém na frente da casa. Tem ninguém, é aqui à direita, é bem nessa sombrinha aqui, ó. Cadê a Sofia? Que cara filha da puta é esse, né? O estagiário de merda. Tá tentando me tirar do diamante como se não houvesse amanhã. Deixei a senhora ali na Líbano. Vim aqui nesse posto BR que tem aqui na Dom Pedro II. 6,49 a gasolina aqui. Eu acho que subiu de novo. Eu vi um posto VIP da Ipiranga 6,25. Eu preciso começar a me preocupar de fato com essa gasolina, sabe? Vários comentários de vocês aí falando a respeito do baratão. E eu acho que tem que pelo menos tomar cuidado, né? Pelo menos tomar cuidado. Porque tudo bem, o carro não é meu, né? O carro da locadora. E se der merda na mecânica aí e tal, eu não tenho custo. Mas eu tenho trabalho, eu tenho incomodação, né? De ficar empenhado, carrega carro, ficar tempo sem trabalho, paga com Uber pra ir lá na Cova e voltar. Enfim, não é de graça. Não é 100% de graça um BO com o Moisés, não é? Tem que começar a analisar sobre isso, sabe? Enfim, o que aconteceu aí é pelo menos para chamar atenção, pelo menos para ficar de orelha em pé. Mas o que eu tava tentando falar não era isso, é que vi ali 6,49 e caiu os butiá do bolso. Você vê que agora eu sou diamante, né? E o estagiário tá tentando me tirar de qualquer jeito. Nos postos de Ipiranga eu tenho 10%, mas eu não tenho que começar a analisar o preço nos postos de Ipiranga, tirar 10% e ver quanto que vai sair. Sei lá, uns 5,50, talvez 5,40. Eu tô pagando 5,20 com os descontos do baratão lá e tira cupom e baratinha. Eu fico com 5,20, tô pagando 5,20 litros, já faz umas 2, 3 semanas. Mas pode ser o motivo do problema aí, né? Ou pelo menos um dos motivos. Ou agravante, pelo menos. Vai saber. Por sinal, eu não recebi nenhum e-mail da Cove, por exemplo, como a moça me disse que havia um relatório. Não vem, nunca vem, eu sei que não vem. Sobre o que foi feito no carro verde, já faz uns 30 segundos ligado e 4 carros parados que nem os boca aberta. Depois dos traçados sou eu. Mas eu só queria dizer, já tô chegando a pegar a moça aqui, 18 pilas, vou pegar aqui na Portugal, levar lá pra Washington Luiz no centro. A quantidade de desaforo em menos por minuto que eu recebi naquele posto ali. E tudo na exclusiva. Pra eu cancelar e cair a taxa. Tudo na exclusiva. Até que eu desliguei o X, porque não tava tocando Comfort. E o que tocou foi exatamente uma Comfort. É que eu tô vindo buscar aqui pra levar lá pro centro. Carol, se não me engano. Número ímpar, então, do lado esquerdo da Portugal. Não consegui almoçar ainda. Estou esperando a notinha. O frentista foi buscar ali. Abasteci aqui no posto base. Ó, mais de 10 pila. Jardim Carvalho, pegar onde? Deve ser um shopping. Tocou ali no Weiman. Só diz Jardim Carvalho, 10 pila, 4 km. Vamos fazer então essa hora. Qualquer prazer me diverte. Só que não, né? Posto base, pra quem não sabe, sim, segundo o Antônio Aires, um abraço, Antônio. Faz tempo que eu não falo de ti aqui no canal, por sinal. É o posto do Ipiranga que tem aqui em frente a Guatemi. Ele chamava esse posto de base porque, segundo ele, é onde ele ficava estrategicamente posicionado de noite. E eu acho que é chovendo molhado falar por que é bom esse posicionamento, né? Acho que não precisa comentar o porquê que esse posicionamento é bom. Mas enfim, segundo o Antônio, esse posto ele chamava de base. Agora são 13h15. Abasteci aqui, que eu não abastece aí, então doeu no meu coração pagar 5,97. Mas eu vou fazer uma migração por partes do baratão para os outros, até que eu tenha confiança que tudo vai dar certo.
né? Enfim. Eu entrei na reserva quando vim com a viagem pro Guatemi. E aqui não tem nenhum posto. Até tem um que já me falaram mal, por sinal, da Avenida do Forte, com a Marco Polo. Aí me disseram pra não abastecer lá. E então, diante dos acontecidos aí recentemente, é melhor não arriscar, né? Apesar de eu já ter abastecido lá em algum momento, umas 2 ou 3 vezes, é melhor evitar. Enfim, parar de falar sobre isso também, isso aqui não é pauta do canal. Mas tome cuidado aí com o seu carro, com o seu combustível, né? Porque se o carro é teu, o prejuízo também. A Ana deve estar no Weimar, só que ela não está aqui, ela deve estar lá na frente da Nilo, né? Mas ela marcou aqui. Ou deve estar lá dentro me aguardando. Cadê ela? Onde que nós vamos almoçar hoje? Aonde que nós vamos almoçar hoje? Já ficou manjada essa imagem, né? Toda semana eu tenho vindo aqui agora. Toda semana a pedreira José Asmus aqui no bairro Jardim Carvalho. Eu tô num cantinho aqui do Beco Sousa Costa, que não tô atrapalhando o trânsito, mas tem uma placa de proibido estacionar nas minhas costas. Então só tem que tomar cuidado, se parecer algum EPTCzinho tem que sair rapidão, né? Enfim, só para não passar batido, só queria registrar. Não era isso que eu queria registrar. Apesar da comida estar maravilhosa, isso todo mundo já sabe, né? Só um pouquinho. Te acalma aí. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Eu queria registrar a viagem que eu trouxe da Ana agora. Entrou. Ah, eu não acredito. Carro de youtuber, não sei o que. E viemos trovando. E eu descobri aqui, já chegando, que ela já trabalhou em navio de cruzeiro de base. Então a senhora tá de sacanagem. Eu falando aqui em conhecer o Brasil, a senhora já conhece o mundo. Pois é, não sei o que. Enfim. Mais uma escrita, show de bola, com sucesso. Agora são 13h30 da tarde. Eu vou terminar meu almoço. Desculpe, pessoal, enquanto existir esse canal e esse estagiário for um filho da puta, eu vou seguir chamando esse estagiário de filho da puta. Que estagiário filho da puta, né? Que estagiário filho da puta. Vamos combinar, tia? Finalizei meu almoço aqui. Almocei durante, sei lá, deu 10 minutos mais ou menos. Não sei que horas parou que eu parei aqui, mas agora são... Estou aqui, ok, entendi. Preciso ir ali. Eu já tinha terminado o almoço. Eu não peguei o número. Eu sou muito amador também, gente. Puta que pariu, eu sou danoso. Já tinha terminado o almoço. Eu fiz todo o intervalo, o almoço, enfim. Falei com vocês com o Comfort ligado e o aplicativo nem a merda me mandou. Quando eu finalizei tudo, eu liguei o X e adivinha quem que tocou? Exatamente. Comfort. Deve ser nessa primeira torre aqui da Abraham Goldstein. Tá dando... Eu não iniciei o Waze, esqueci. E a moça disse que já tá ali. Deve ser aqui, isso aqui. Se cortar é porque é. Já vem vindo ela ali. Não cortou ainda, mas já vai cortar. Por que não cortou? Beleza, agora vou ali buscar o Alejandro na João Teles, Bonfim, bairro do Bonfim. Cortou porque cheguei, né, Paula, ali lá na Jardim Itália, onde eu tava antes, depois do almoço, como eu tava falando mal do estagiário. Não sei se tu pegou tu pegou a mensagem, mas eu fiquei, sei lá, uns 10 minutos com o aplicativo ligado. Ele só no Comfort, né? Bom, já entendeu. Estagiário filho da puta, né? Isso aí é a mensagem que eu queria passar todo dia. E como eu falei antes, eu vou continuar falando. Se ele continuar sendo esse filho da puta, eu vou continuar chamando ele filho da puta. Se um dia ele me convencer do contrário, eu falarei também, pode ter certeza disso. E agora não sei se eu vou fazer uma boa corrida, mas eu vou fazer essa corrida aqui. Alejandro pra Rubem Berta, 40 pilas. Não peguei o nome da avenida. Isso aqui é avenida alguma coisa. E vi que tava em amarelo. Mas 40 pilas essa hora tá valendo, sabe? E Rubem Berta é ali, é logo ali, né? É logo ali. É
logo ali, é logo ali. Não analisei o Gigo, então não sei nem se é vantagem de ir pro freeway ou não. Mas é provável que sim, né? Você tá pagando 40 pila, deve ser 20 km, não tem dinâmico. Então deve ser 20 km. Pra ser 20 km é pela freeway. E agora são 4h08. Eu vou chegar e no máximo 20 minutos, 25 talvez, no acesso do Assis Brasil, que é o grande gargalo dessa rota, né? Que lá que dá umas tranqueiras valendo. E eu chegar lá 4h30, não vai ter tranqueira valendo ainda, ou vai? Acho que não, né? Vai ter movimento forte, isso é verdade. E depois que a gente chega lá, a gente se vira. Porque se eu não for, com certeza o Mota vai. No dia que eu morrer, quero ir no meu caixão de traje tricolor, como o meu coração. Alegria, alegria, olê, olê, olê. E que vontade de esganar o Alejandro, porra. Que vontade de esganar o Alejandro. Tava precisando disso, sabe? Tava precisando disso. Que maçaneta bem dada. Eu falei pra ele assim: me ajuda a te ajudar, ô meu bruxo. 14h50 pra onde? Mariante, vamos dar-lhe, ô merda. Ó, 15 pila pra Ipanema. Da Jataí, 4h81, não, só não vou pela nota. Cristal é o limite pra esse horário, né? 15 para 5 da tarde, vocês conhecem a Vila do Resvalo? Na verdade eu não vi na Vila do Resvalo, mas ela tá ali, ó. Eu vou manobrar lá na frente, vocês vão ver ela, a entrada dela pelo menos. Isso aqui é de Amaro Mugem, bairro Cristal. E aqui à esquerda é a Vila do Resvalo. Tem um posto de saúde ali embaixo, inclusive, tem até um nome. Não lembro o nome, agora esqueci. Eu vou manobrar aqui no final, ó. Não tô enxergando porra nenhuma, tio. É a rua sem saída, isso aqui, ó. Na verdade não é sem saída, né? Ela termina no beco da vila. A rapaz chegou de um moto aplicativo, não sei se é o Uber 99 ou táxi, na verdade. Tá ali ele escolhendo corrida agora. Um motorista, no caso. Enfim, 15 para 5 da tarde, trouxe uma moça lá uma bela corridinha, porque foi rápida, bem paga, 20 pilas eu peguei na Andradas e trouxe aqui pra Amaro Mugem, né? E agora vamos se posicionar para voltar para Edredom. Não que eu vá esperar que tenha putaria hoje, que já vi que o mapa tá todo laranjinho, cor de diarreia, mais 1,52, sabe aquela coisa vergonhosa? Mas essa demanda tá lá, né? Lá nos edredom da vida, lá no travesseiro, nos puff e tal. Mas como hoje é sexta-feira, até tem demanda pra cá, valendo e tal. É só ligar X, eu tô com ele desligado agora, nem pretendo ligar tão cedo, na verdade. Errado esquecer, na verdade, que existe essa categoria, mas é impossível, né? Eu tô em movimento sem corrida, sem chamada, porque eu vou no banheiro. Eu vou no posto que tem aqui na Icaraí, vou devagarinho, porque se tocar alguma coisa no caminho eu analiso e faço, se for em direção ao Edredom. Caso contrário, eu vou parar ali, dar uns 5 minutos e depois voltar pro game. Deixa eu mostrar pra vocês uma situação que já comentei algumas vezes, que me fascina, acho muito interessante, muito curioso, muito legal de ver. Estou aqui no bairro da Tristeza, isso aqui é a Rua Dias de Carvalho. É um bairro antigo, da mesma idade de Ipanema, Vila Assunção, que eu falei mais cedo. Porém, já tem um rejuvenescimento ao longo dos anos. Por exemplo, lá na frente tem um prédio, ó, que não deve ter 10, 15 anos no máximo. Enfim, tem algum... E tem outros aqui, né, no bairro, que são prédios bem mais modernos, inclusive. E do nada, tem umas casinhas de madeira assim, ó, perdidas no meio da civilização, ao lado de um prédio 977, não, mínima 10. Aqui não, queridinho. Ao lado de um prédio bem novinho, ó. Eu acho muito interessante essa coisa do contraste que tem, né? E não é só aqui que lá na Auxiliadora, no Moinhos. No Moinhos é mais difícil de encontrar. Mas na Auxiliadora tem umas casinhas de madeira perdidas no meio dos prédios. Por exemplo, dê uma olhadinha. Comendador do Heinz com Fabrício Pilar. Bem na esquina mesmo. Quem tá descendo é a Comendadora à esquerda. 918, mínima 10, aqui não, queridinha.
Tem uma casinha de madeira super bem cuidada. Com certeza mora gente até hoje lá. E sempre tem movimento, vejo janela aberta e tal. Resistindo em meio a uma cidade que cresceu na sua volta. 20 pila pra onde? Espírito Santo, não. Eu falei antes que o Cristal era meu limite. Já tô na tristeza, não vamos descer mais. Agora nós temos que subir. Já daqui pra frente é só pra cima. Nossa batida agora na entrada do Barra. O colega passou por mim num Logan branco, me buzinou e eu olhei a placa, o Gaspar. Eu não reconheci o colega, aliás. Eu vi que eu já conheço ele, já troquei ideia, mas eu não sei quem é. Conversamos rapidamente ali na cancela. Eu olhei pra ele, cara, tu tá ligado que esse é o Gaspar? Eu disse, não acredito. Eu tô no Gaspar? Sim, esse é o Gaspar. Me desmobilizaram ele lá em março pra me colocar no Moisés. E o Gaspar tá dando show na pista ainda até hoje. Coisa estranha. Não entendi mais porra nenhuma. Eu já tinha comentado que eu tinha visto ele algumas vezes, né? Vou fazer muito tempo que eu não vi o Gaspar pela rua, na rua. Enfim, só pra registrar. 5h30 pegar a Amanda aqui no Barra e vou levar ali pra Dona Otília. Ah, eu adoro o nosso sotaque, sabe? Eu adoro o meu sotaque, por exemplo, quando eu me escuto às vezes no YouTube. Tem gente que eu acho que força a barra no Porto Alegrense, no Porto Alegrense, que fica assim, ó, cansativo, fica incomodativo pra dizer o mínimo. 8h07 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, tô aqui na Vasco da Gama, trouxe um casal e um adolescente, filho, sei lá, não interessa, não vem o caso. 3 aqui pro restaurante aqui da Vasco. Ah, e ela falava assim, né, o tempo inteiro, toda a viagem, sabe? Puta que pariu, sabe? Mas enfim, gente finíssima, ela adorou a ideia do canal. Ela entrou no carro. Eu não acredito, estou no carro do influencer, esse um tanto quanto duvidoso. Dito isso, acho que parou, né? Que loucura. Final de tarde foi o preço terrível, mas não parou de tocar até agora. Até a única vez que eu desci no banheiro foi entre uma respirada e outra para pegar um passageiro. Literalmente. Era umas 6h30 da tarde lá no posto do Anchieta. Não, mais depois. Enfim. Sim, isso que eu queria. Tá? O take agora é pra antes que eu esqueça, mandar um abraço pro Rodrigo Andino, desculpa. E pra Cris, sua esposa, ambos de Gravataí. O Rodrigo é o motorista da Spin Branco que me perseguiu hoje de tarde lá na Borja de Medeiros pra pegar o adesivo, que eu citei mais cedo e tal. E eu falei pra eles, me manda uma foto depois. Ele mandou a foto pra ela e ela me mandou no Insta, porque acho que ele não tem Insta, ou não deve mexer com... Enfim, não vem ao caso. Daí a Cris, então sua esposa, me mandou uma mensagem agora, coisa de 1 hora atrás, pedindo um abraço. Eu já tinha mandado abraço pra ele sem saber o nome, né? Agora tá registrado aqui, Rodrigo Andino, ou Aldino, não lembro. E Cris, sua esposa, lá de Gravataí. Valeu pela parceria. E aproveitando então o quadro de mandar um abraço de gol, como diria o pessoal do Bola, Luiz Carlos Porto também, que depois disso, não lembro qual foi a ordem, não sei em que momento que foi quando eu tava com a passageira, inclusive. Tava com a passageira que eu levei lá pro Cristal, ali na 7 de setembro, na sinaleira com o Bento Martins. Ele parou do meu lado, trocou uma ideia, 10h33, João Alfredo buscar a Santo Antônio, a próxima à esquerda. Agora tu veio, merda. É claro que a Kelly... contava com a minha astúcia, chegou mais rápido que eu imaginava. Oi, é Kelly? Que delícia. Tá, vou lá rapidinho antes que toque então, de novo, graças a Deus. Asfaltaram a República, não tinha visto ainda. Aqui pelo menos entre a João Alfredo e a Patrocínio. Não sei se eu gostei, porque a República tem aquele clima, né, que eu sempre falei, bem porto-alegrense, né? Finalizar então, Luiz Carlos Porto. Eu tava ali na 7 de setembro, indo com a moça lá pro Cristal. Daí ele parou do meu lado, trocar uma ideia. O Luiz Carlos Porto, não sei se vocês vão lembrar ou não, ele esteve na primeira edição que eu participei, que na verdade foi a segunda edição do Churrasco dos Guris. E foi um dos 5 guerreiros que ficaram lá comigo até o final da festa. Eu acho que foi um dos 5, não sei, tenho certeza. Mas enfim, eu conheci ele lá aquele dia. Daí ele parou do meu lado, trocar uma ideia na sinaleira. Larguei adesivo. E se por acaso tu entrou no grupo de intenção do Churrasco dos Gurias e não pagou ainda, dê um jeito. O churrasco vai ser terça-feira,
E eu vi lá que nem uns 30, 40 pagaram só dos 200 e pouco que entraram no grupo. Alguns aqui do canal, é verdade, eu não sou responsável por nada disso, eu apenas convidei vocês. Mas eu vi que o grupo de intenção tinha uns 200 e pouco a semana passada e uns 30, 40 estão no grupo dos confirmados. Então tá faltando gente pagar. E se tu tá nessa turma aí, ó, te mexe, entra lá no grupo de intenção, que o Moraes e o Rômulo já mandaram as mensagens lá dizendo qual é o Pix, aquela coisa toda, é 35 pilas. Né? Pra comer uma carne, trocar uma ideia, jogar a conversa fora. Se quiser tomar um trago é por tua conta, toma, senão não toma, tá tudo certo. E colocar a conversa em dia, né? Pá, não vai tocar? Tocou. 38 pila pra onde? Lomba do Pinheiro? Não, agora não. Não precisa sair daqui. Tá tudo muito bom aqui nos puffs pra ir pra Lomba do Pinheiro agora, mas 38 pila, tá bom, hein? Essa aí é pro Mota. Mota é dando risada e cantando pneu agora, com certeza, né? Feito então, 15 para as 10 da noite. Missão dada, missão cumprida e nada mais. Nada mais. Nem um sentadinho a mais, nem uma corridinha a mais do que a meta. Agora a última hora aí foi... Forcei o Comfort até não dar mais. E só peguei um X pra vir pra Zona Sul e completar a meta. E não foi legal essa última hora de Comfort ali, tipo, demorou pra tocar e só tocava a corrida de 10, 11 pila pra rodar 4 km. E não é pra isso que eu vivo numa sexta-feira, né? Vamos combinar. Mas tá bom, tá gostoso. Eu gostei do dia de hoje, foi leve. Foi leve. E foi rápido no sentido de que não teve ócio, né? Enfim. Não fiquei rico, não fiquei rico. Mas quem disse que ficaria, né? Eu não. Eu acho que eu não comentei aqui no vídeo, mas teve mais um rapaz que me perguntou hoje dicas pra voltar a trabalhar com os aplicativos, pelo que eu entendi. Eu coloquei lá no Instagram lá o printzinho da pergunta dele. Queria saber se valia a pena alugar carro ou sei lá o quê. Que queria voltar pros aplicativos, né? O pessoal não entende. Não entende. Não entra nessa vida, senão tu não vai sair nunca mais. Ou vai se estressar pra caralho. Mas, só pra não passar batido, essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Deixa eu deixar um abraço por último então aqui pro amigo Edmilson do app, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, rapidamente, é verdade, ali no posto da Loureiro com a Patrocínio. Eu parei pra mijar ali, era umas 9 horas eu acho, agora há pouco. E ele me filmou lá enquanto eu voltava do banheiro. Ele estava estacionado ali, ele veio, se apresentou, eu não conhecia ele. Ele tem perfil no Instagram, sigam ele lá, Edmilson do app. Inclusive código do cupom do Baratão. Tinha acabado os meus hoje. Hoje também não abasteci no Baratão. Eu não abasteci por causa dessa questão da gasolina, que eu tô desconfiado e tal. Mas eu não tinha mais código, acabou. O último que eu usei foi acho que faz uns 2 dias. Todos aqueles que vocês me passaram ultimamente não estavam funcionando ou já tinha esgotado, enfim. Ele me passou o código dele, Edmilson do app, hashtag fica a dica. Tu que tem e usar o Baratão ainda, aproveita o cupom dele, Edmilson do app. Ele gravou um podcast com os guris lá do KM Livre outro dia, eu não vi ainda, não tive oportunidade. Tá sendo corrido ultimamente pra mim. E pelo que eu li, até comentei com ele rapidamente, ele foi intitulado, né, pelo Marcelo, pelo Diego, como o rei, qualquer coisa parecida, o monstro do InDriver. Parece que bateu um recorde aí. Eu não vi o vídeo, então eu não sei do que exatamente se trata, mas fiquei curioso, principalmente depois que eu conheci. Super gente boa. Me segue aqui, me segue no Insta. E enfim, tá feito o registro. Um abraço, Edmilson. Espero que tu consiga ir na terça-feira. Ele disse que tem um compromisso, talvez não vá lá no churrasco. Mas independente disso, foi legal tê-lo conhecido. Então, dito isso, muito obrigado para quem chegou comigo. Eu não sei se vocês pegaram, já estou aqui na Avenida Otto Niemeyer, já em direção ao Cafofo do Sol, já off, né? Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não for, eu faça aí imediatamente.
E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A palavrinha para tu deixar no comentário, e eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo, é hashtag só o básico. Repito, hashtag só o básico. E nada mais. Fui.